Mal terminamos de falar sobre o primeiro conjunto de imagens do James Webb, mas aqui estamos anunciando que outro telescópio ainda mais poderoso já está a caminho. E esqueça do James Webb, porque Elon Musk acabou de colocar caneta no papel em um acordo lucrativo com a NASA que poderia ver a SpaceX embolsar até 255 milhões de dólares para o lançamento e entrega do tão esperado telescópio Grace Roman. Agora, eu sei que você está pensando, poderia esse ser o telescópio que destrona o James Webb antes mesmo dele completar um ano no espaço? Ou esse telescópio será projetado para outros propósitos exploratórios, como explicado nas palavras perspicazes de Neil deGrasse Tyson. Agora, vamos explorar as possibilidades. Em 19 de junho, a SpaceX ensacou o lançamento do NLS-2, ou, em tradução direta, Contrato de Serviços da NASA 2. O que significa que a SpaceX entrará em um acordo indefinido com a NASA para entregar o maior número de cargas e projetos ao espaço, incluindo o telescópio Grace Roman, que está programado para voar no topo do Falcon Heavy em outubro de 2026. O lançamento supostamente ocorrerá no complexo de lançamento do Kennedy Space Center 39A, em Cabo Canaveral, na Flórida. Atualmente, o Falcon Heavy ostenta o título de foguete operacional mais poderoso do mundo. Possui dos 3 motores Falcon 9 Core, que são absolutamente impressionantes, totalizando outros 27 motores Merlin, que fornecem incríveis 5,1 milhões de libras de empuxo durante a decolagem. Adicione a isso o fato do Falcon Heavy ter registrado 3 voos de teste bem-sucedidos, e é óbvio o porquê da NASA ter ido tanto ao espaço. Também temos que lembrar que levar o telescópio Grace Roman não é uma tarefa fácil. Supostamente pesando 4,66 toneladas, apenas um gigante como o Falcon Heavy poderia usar carregar esta máquina de proporções astronômicas, literalmente, enfrentando os efeitos da gravidade para o seu destino desejado, que neste caso será o segundo ponto de Lagrange, situado a aproximadamente 1,5 milhões de quilômetros da Terra. Mas antes mesmo de entrarmos em todos os assuntos técnicos e essenciais, vamos ter uma pequena lição de história sobre o telescópio Roman Grace. Antes, já checa aí se deixou o like e a inscrição aí embaixo, porque ajuda muito o nosso trabalho. O telescópio de levantamento infravermelho de campo amplo, cuja morte da astrônoma veterana Nancy Grace Roman em 2018 inspirou a NASA a renomeá-lo como o Telescópio Grace Roman, em homenagem às excelentes contribuições de Nancy para a ciência e o estudo da astronomia. De acordo com o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, o Telescópio Grace Roman foi projetado para levar a humanidade mais fundo na toca do coelho, reduzindo a 3 temas fundamentais do universo: a energia escura, matéria escura e exoplanetas. Preste atenção agora, porque estamos entrando no material técnico. Então, este telescópio é essencialmente projetado para durar 5 anos no espaço sideral. Ele será equipado com um espelho primário que terá 2,4 metros de diâmetro, aproximadamente o mesmo tamanho do espelho primário do telescópio espacial Hubble. Mas ao contrário do Hubble, o telescópio espacial Roman será equipado com 2 instrumentos principais, o instrumento de campo amplo e o coronógrafo. A inclusão deste novo campo amplo será inovadora. De acordo com relatórios, este instrumento terá um campo de visão quase 200 vezes maior que o do Hubble e 100 vezes maior que o James Webb, permitindo que os cientistas capturem mais céu com uma janela de observação menor. Isso significa que em breve poderemos medir a luz de mais de 1 bilhão de galáxias durante a vida útil de um único telescópio. Não apenas veremos tantas galáxias, mas também poderemos localizar exoplanetas. Só dentro da Via Láctea, cerca de 2.600. Então, aposto que você está se perguntando como Grace Roman localizará tantos exoplanetas. Bem, é aqui que o instrumento secundário, o coronógrafo, entra em cena. É esse dispositivo bacana que realizará imagens de alto contraste e espectroscopia, permitindo-nos descobrir dezenas de exoplanetas em nossa galáxia, especialmente planetas que têm uma semelhança impressionante com a composição geológica e atmosférica do planeta Terra. Mas já que o Grace só sai em 2026, eu te recomendo ver o super vídeo que fizemos sobre o James Webb também. Eu vou deixar aqui no card para você assistir depois desse aqui. A observação da maioria dos exoplanetas é prejudicada pela luz das estrelas. Por isso, para qualquer observatório localizado na superfície da Terra ou em órbita inferior, é praticamente impossível capturar a luz de um exoplaneta. Agora, o que são os pontos de Lagrange que falamos anteriormente? E por que os supertelescópios são implantados no segundo ponto de Lagrange? Os pontos de Lagrange são áreas no espaço onde as forças gravitacionais do Sol e da Terra se igualam, fazendo com que dentro de um ponto de Lagrange, um objeto tenda a permanecer na posição. Se não fosse pela presença dos pontos de Lagrange no espaço, você pode imaginar a quantidade de combustível que a NASA teria que queimar apenas para manter um telescópio parado? Eles também teriam que lançar várias cargas
cargas de combustível no valor de centenas de milhões de dólares todos os meses apenas para manter o telescópio em posição. Sem mencionar o gasto de fundos adicionais para reparar possíveis falhas e erros de lançamento. Quando o universo tinha apenas 500 milhões de anos, houve o nascimento de estrelas em taxas centenas de vezes maior e mais rápidas do que as atuais. E os astrônomos estão ansiosos para estudar esse período. Apelidado de amanhecer cósmico, com a nossa tecnologia atual, é impossível ver quaisquer pistas sobre esse universo primitivo, mas também espera-se que com Grace Roman as coisas sejam diferentes. Ao conhecer a taxa de formação das estrelas dessa época, os cientistas poderão compreender vários outros fatores influenciados por essa atividade inicial, como a quantidade de elementos pesados distribuídos. Tudo isso será de grande importância para os modelos cosmológicos que representam a evolução do universo ao longo do tempo. Também pode ser possível observar o período conhecido como meio-dia cósmico, que se estende até 3 bilhões de anos após o Big Bang, uma época em que a maior parte da formação de estrelas ainda estava acontecendo, junto com buracos negros supermassivos ainda mais ativos do que os atuais. Por fim, o Grace Roman exigirá uma tecnologia de inteligência artificial. É que um campo ultraprofundo 100 vezes maior que o Hubble exigirá um algoritmo capaz de analisar e identificar a imensa quantidade de galáxias reveladas pelo novo telescópio. Afinal, pesquisadores não conseguiriam analisar tantos dados sozinhos. Mais do que uma simples imagem, as observações trarão um enorme banco de dados que precisará ser processado, e isso só poderá ser feito por meio de aprendizagem de máquina. Ou seja, o Grace Roman representa também a oportunidade de desenvolver uma nova inteligência artificial e novos métodos para superar os desafios de interpretar todos os dados que serão coletados. Como disse o cientista Quackmore, esse pode ser o legado duradouro do Roman para a comunidade científica. Não apenas responder às questões científicas que pensamos poder abordar, mas também às novas questões que ainda temos que pensar. E aí, tá ansioso pelo futuro melhor com o melhor telescópio do mundo? Vai ficar com saudades do James Webb? Isso você deixa pra gente aí nos comentários. Não esquece do like e da inscrição, que eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal!